Bem-vindo. Psicografias e relatos espirituais. Gratidão pela sua companhia e inscrição no canal. Psicografado pela escritora espiritual Sônia Lopes, ditada pelo espírito de Jandira Pinheiros. Parte 1. A falta de amor próprio me fez uma mulher amarga e vingativa, pois amava um homem e por ele tudo suportava. Traições, maus tratos, palavras ofensivas, mas isso não foi o suficiente para eu tomar a decisão de deixá-lo. Todos me alertavam, pois eu corria o risco de sofrer mais ainda. Eu sabia de tudo o que ele fazia, mas não tinha forças para deixá-lo. Eu era totalmente dependente emocionalmente dele. Estávamos casados há 10 anos e foi uma festa linda, com amigos e parentes que eu amava. No início, ele me tratava muito bem. Depois, eu pensava, deve ser por ele estar sem trabalho. Vou dar mais uma chance, pois deve ser por essa razão que está nervoso. Odair era um homem bonito e comunicativo, e eu pensava em ajudá-lo. Depois de 3 anos sem trabalho, consegui um emprego. Eu sustentava a casa sozinha, e nos primeiros meses de trabalho de Odair, ele disse que não podia me ajudar, pois não estava ganhando o suficiente. E eu aceitava. Ele passou a chegar tarde, com a desculpa de precisar se distrair um pouco, pois o trabalho estava estressante. E eu aceitava. Com o tempo, me rejeitava, não me deixava se aproximar e fazer um carinho. Eu pensava, deve estar cansado do trabalho. Um dia, pensei, vou lhe fazer uma surpresa. Vou buscá-lo no trabalho e vamos passear um pouco. Era verão em Pernambuco e as noites eram quentes. Esperei ele em frente à fábrica, onde ele trabalhava, e vi ele sair de mãos dadas com uma moça e segui ele. Eles foram a um bar. Ela era muito bonita e ele se derretia por ela. Voltei para casa, esperei ele chegar e quando fui falar com ele, ele me disse: se coloque em seu lugar, você não manda em mim. Faço o que eu quero e se está incomodada, volte para a casa dos seus pais. Chorei tanto. E assim foi, por anos. Os meus pais e amigos queriam me ajudar, mas eu não me permitia, pois tinha vergonha de me separar. O que vão pensar de mim? Não me casei para separar. É pecado. Parte 2. Com o tempo, Odair não me escondia que estava com outra, mas não era justo eu me separar e ele ficar com a metade da casa, que só eu paguei. E eu fui ficando presa a tantas desculpas. Eu implorava amor a ele e era humilhada. E foi quando uma severa anemia se agravou, pois eu não me alimentava e de tanto sofrer, desencarnei. E a casa ficou para ele, pois eu não tive filhos. Morri, mas não saí da casa. Não era justo ele viver ali com outra, então eu passei a atormentá-los de todas as formas. Percebi que por ela ele se esforçava no emprego. Por ela, ele ajudava nas despesas da casa, era carinhoso. E isso
Me revoltou de uma forma que eu continuei a morar na casa que era minha. A atual esposa de Odair sentia medo de entrar na casa quando ele não estava. Eu sentia o medo dela e, com a força da raiva que eu estava sentindo, eu fazia as louças caírem das mãos dela e quebrarem. Fazia ela esquecer de pagar as despesas da casa e os dois brigavam. Fazia, com a força do meu ódio, quebrar o carro. Um dia, ele foi até a casa da minha mãe e falou: Dona Zulmira, o fantasma de Jandira anda me perturbando. Sei que errei muito com ela e vim pedir a sua ajuda para orar, para que ela me deixe em paz, pois já faz 15 anos que ela faleceu. A minha mãe falou: Eu sei, ela não te perdoou. Ore você, Odair, e peça perdão a ela. Dona Zulmira, eu já fiz isso, mas não adianta. Ela se afasta por um tempo e depois volta. A Jandira nunca aceitou a separação. Eu não queria, mas ela insistia. Eu deveria ter saído de casa, mesmo ela não aceitando. Mas eu queria a metade da casa, que era o meu direito. Agora, não tenho mais vontade nem de viver naquela casa. Vou vender e ir para outro estado. E assim foi. E eu seguia ele para onde ele ia. Até que um dia eu fui cercada por outros espíritos obsessores que me levaram para um lugar estranho, escuro, parecia cavernas. Chegando nesse lugar, o chefe do lugar me chamou. Parte 3. Ele era horrível. Tinha os olhos vermelhos, era alto e o cheiro era horroroso. Disse: Você gosta de se vingar? Tenho te observado. Eu percebi que os meus braços estavam presos em uma energia muito ruim. Aqui eu mando. E quem não obedece tem consequências. Você vai fazer parte do meu bando. Quero que você se aproxime de um desafeto meu. Perguntei a ele: E por que você mesmo não se vinga dele? Porque eu estou mandando. Ele me enganou nos nossos negócios, me passou a perna e ficou rico. Eu só estava esperando ele reencarnar. E agora que o encontrei, vou agir e ele vai me pagar. Eu segui o bando de espíritos negativos, assim como eu, e atormentava pessoas que eu nem conhecia. Um dia, esse homem que eu atormentava foi procurar uma ajuda espiritual. Ele estava enlouquecendo. Nada para ele dava certo. Casamento com muitas brigas, falta de dinheiro. E cada vez que ele marcava consulta com a terapeuta, eu dava um jeito para ele não ir. Até um dia que ele insistiu e foi. A terapeuta também era médium e eu tive medo, pois poderiam me levar para a luz. E eu não queria ir, pois não tinha me vingado o suficiente. Eu e os outros espíritos obsessores vingativos, como eu, ficamos de longe. Tentamos impedir, mas ele usou a força positiva e foi. Não sei ao certo como, mas no passe energético que ele recebeu,
Todos nós obsessores fomos envolvidos por uma luz muito forte e poderosa e não conseguimos sair dela. Quando recobrei a consciência, estava aqui, nessa colônia espiritual, sendo cuidada por mentores de luz e a mesma terapeuta médium que me envolveu na luz. É a mesma que escreve essa história. Se eu soubesse como é libertador o perdão, tinha concedido muito antes. Eu ainda moro nessa cidade espiritual rosa branca e tenho muito que aprender. Sou muito grata aos trabalhadores, mentores e aos médios que trabalham para nos ajudar a encontrar o caminho da luz. Deus e o nosso Senhor Jesus e a sua infinita bondade me acolheram nesse lugar de harmonia e eu sou muito grata. Jandira Pinheiros.